Olá a todos, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar aspectos da estatística e da psicometria a partir da utilização de softwares. Esses vídeos todos são um oferecimento da ANOVA, do IBNEC e do IBNeuro, e nesse vídeo eu vou falar sobre a ANOVA de medidas repetidas, utilizando o SPSS e o R para isso. Como de costume, eu deixo aqui a nossa agenda, que vai guiar cada um dos nossos passos. Eu vou fazer uma introdução, apresentar aspectos conceituais da estatística, vou falar sobre a modelagem no SPSS e a modelagem no R. Embaixo aqui na parte de descrição do vídeo eu vou deixar também os minutos nos quais eu vou iniciar cada uma dessas análises, para que se você tiver esse interesse, você vai nos minutos que são aqueles principais para ti e seleciona um aspecto mais informativo. Eu sempre trago também um artigo para que a gente possa verificar as análises que serão feitas com os resultados publicados aqui em um artigo do nosso grupo, não é? Esse é um artigo que tem como a principal autora a Lídia, e o artigo chama-se Avaliação Psicométrica em Português do Indicador de Dor Crônica de Helsinki em Cães com Sinais Crônicos de Osteoartrite. Esse artigo é muito interessante que tem dois objetivos principais, né? O primeiro, de fato, é uma pegada mais psicométrica, em que um objetivo foi determinar a validade, a confiabilidade e a sensibilidade desse indicador, e outro objetivo é muito mais relacionado à medicina como um todo, né? É você verificar a efetividade de tratamentos diferentes para animais que portam, que sofrem essa condição. Bom, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa condição e também os tratamentos e até mesmo aspectos sobre psicometria, basta você acessar o artigo. Vou voltar aqui para os slides e qualquer coisa eu abro novamente aqui esse artigo para que a gente possa acompanhar, não é? Bom, vamos lá, não é? Um aspecto principal. A Lídia, ela trabalha com animais de grande porte, como esse cachorrinho que nós estamos vendo aqui no slide. Esses animais eventualmente podem apresentar uma patologia chamada displasia coxofemoral, que tem alguns sinais e alguns sintomas, mas uma coisa muito importante. Hoje, uma das formas pelas quais médicos veterinários acessam esse diagnóstico e também a efetividade dos tratamentos é calcada numa plataforma de pressão, exames do tipo raio-x e exames clínicos. É importante fazer uma nota, eu não sou veterinário, estou fazendo aqui apenas uma introdução sobre esse tema, tá bom? Uma das formas alternativas para isso é justamente contar com um relato que os donos têm sobre a mobilidade e até mesmo o estado de humor desses animaizinhos que eles têm, não é? Então veja só, se nós tivéssemos uma escala de dor crônica que fosse respondida pelos proprietários, pelos donos desses animais, e essa escala tivesse um bom indicador em relação à sua validade e à sua fidedignidade, nós ganharíamos pelo menos 3 grandes condições ao utilizar essa escala, tanto para verificar se esse animal tem essa condição, quanto para monitorar a efetividade dos tratamentos. A primeira condição que nós ganharíamos seria uma condição relacionada à renda, a finanças. É muito mais barato, não é? Porque enquanto esses exames aqui do nosso lado esquerdo têm um determinado custo, essas escalas são bem mais baratas. Basta que você, de fato, imprima um papel. A segunda condição que a gente ganha como vantagem é, de fato, uma condição de tempo. É muito mais rápido, não é? Você consegue, a partir dessas escalas, verificar muito mais rapidamente possíveis disfunções. E não que esses exames aqui do lado esquerdo sejam invasivos, mas eles podem ser desconfortáveis. E essas escalas, elas não são nada invasivas, não são nada desconfortáveis para o animal. Uma coisa muito importante, não é? Nenhuma escala, nenhum exame psicométrico, nenhum instrumento psicométrico tem como finalidade, não foi feito para isso, chegar a um diagnóstico, ou seja, não substitui nenhum outro exame clínico. No entanto, assessora, auxilia o profissional que eventualmente precisa chegar a um determinado diagnóstico. Então, uma das etapas desse artigo foi justamente verificar aspectos psicométricos dessa escala de dor crônica, porque se essa escala for boa, a gente ganha pelo menos um pouco relacionado à economia, ao tempo e até mesmo ao conforto dos animais. A gente consegue monitorar a efetividade de tratamentos que foram ou que podem ser destinados a esses animaizinhos, não é? Agora, vamos lá. Uma vez que a gente sabe que esses animais podem ter uma determinada condição clínica, como é que a gente vai tratar, não é? E como é que a gente vai verificar as possíveis diferenças desses tratamentos? Agora entra uma coisa muito interessante, que em inglês a gente chama de Randomized Clinical Trial. Vamos lá. Vamos pegar aqui essa imagem, nós vamos destrinchar essa imagem passo a passo. Aqui nós estamos vendo que nós temos um grupão, e depois esse grupão, de uma forma totalmente aleatória, foi separado em dois grupos menores, né? E depois, esses dois grupos foram um chamado de experimental, outro grupo foi chamado de grupo placebo. Esse grupo experimental é de fato o grupo em que o examinador, o experimentador, o pesquisador vai dar um tratamento efetivo. Enquanto o grupo placebo, que também pode receber outros nomes, não vai ter aquele tratamento efetivo. Isso é às cegas. Nem o experimentador sabe,
quem é que está em cada grupo, nem o participante deveria saber em qual grupo está. Depois de algum tempo se faz um follow-up, ou seja, se acompanha esses dois grupos e se mede e compara os resultados. Essa daqui é a carinha mais simples possível de um tipo de controle randomizado, né? E nós temos algumas palavras que são fundamentais. Vamos lá. A primeira palavra é a palavra aleatória. Essa alocação ela deve ser aleatória. Do contrário, você está causando um viés. Então, toda alocação em um grupo experimental e um grupo placebo deve ser feita de forma totalmente aleatória. Inclusive, o Excel permite que a gente faça, não é, alguns algoritmos para gerar um grupo experimental e um grupo placebo e alocar os participantes em cada um desses grupos. Outra palavra-chave é justamente um grupo é um experimental e outro grupo é o grupo placebo. Esse grupo experimental ele vai receber um tratamento ativo, enquanto o grupo placebo não necessariamente. É importante falar que na literatura a ideia de grupo placebo também é ideia muito similar a grupo controle ou a grupo do tratamento típico. Vamos imaginar que a gente tenha como interesse desenvolver um novo fármaco e em um grupo vai ser o grupo do novo fármaco, um grupo experimental, por exemplo, e esse outro grupo, que não é um grupo placebo, mas está alocado como se fosse, vai receber o tratamento usual. Isso também é muito visto nesse tipo de condição de tratamento, né? E, finalmente, a ideia de às cegas. Nem o experimentador, nem o participante, não é, devem saber em qual grupo eles foram alocados. Isso é muito importante porque isso reduz a qualquer condição de viés nessa pesquisa. É também importante colocar aspectos éticos, não é, que fazem parte desse tipo de delineamento de pesquisa. Mas essa daqui é a carinha principal do que nós podemos falar sobre o Randomized Clinical Trial, que é justamente essa modelagem experimental. Agora nós vamos entrar em ANOVAs de medidas repetidas, ou seja, essa é a nossa segunda parte do vídeo, em que eu mostro para vocês alguns aspectos sobre a ANOVA de medidas repetidas. Existem diferentes formas de organizar e classificar os testes inferenciais. Uma forma é a operacional e a outra forma eu chamo de conceitual. Tendo em vista a intensa proximidade entre programas estatísticos e análise de dados, a forma operacional é quase sempre a mais vista. Eu vou primeiro falar da forma operacional e depois nós vamos à forma conceitual. Bom, vamos lá, não é? Na forma operacional, a gente sempre pensa em relação a qual teste fazer em determinada condição de pesquisa. Quando a gente tem uma variável independente, uma única variável independente, com até dois grupos, a gente sempre pensa em teste T. Quando nós temos mais do que dois grupos, a gente pensa em ANOVA e seus derivados, não é? ANCOVA, MANOVA, ANOVAs de medidas repetidas. E, eventualmente, quem está na pós-graduação, em algum momento, chega na regressão e acredita que ali é o fim, é o ápice, não é? Quando a gente entende dessa maneira, a gente aprende meio que estranho, porque parece que são testes independentes, que têm pouca ou nenhuma ligação entre si. O próprio acadêmico tem uma dificuldade de ver os casos reais, diferente dos exemplos de livros, ou seja, agora eu tenho meu banco de dados, agora eu tenho um problema de pesquisa, o que eu vou fazer? E, eventualmente, ele pensa menos, porque as escolhas são muito automáticas, não é? Porque, por exemplo, uma VI com até dois grupos, teste T. Essa forma operacional é interessante, ela tem seu valor e tem o seu lugar na aprendizagem de estatística, só que, no entanto, ela acaba por atrapalhar um pouquinho essa forma mais conceitual, em que a gente entende as famílias de testes estatísticos e os eventuais casos particulares ou casos especiais. Vamos tentar entender isso de uma seguinte forma. Quando a gente pensa em teste T e ANOVA, a gente pode entender que o teste T é um caso particular da ANOVA, quando na nossa variável independente, que é categórica, temos até dois grupos. Nós podemos entender a ANOVA como um caso particular de uma regressão de um modelo linear geral, em que na nossa variável independente nós temos uma medida categórica. De certa forma, nós também podemos pensar que o GLM, ou seja, o modelo linear geral, é um caso particular de um modelo linear generalizado, em que basta nós fazermos uma transformação na nossa variável dependente, repara que do lado esquerdo da equação é a nossa variável dependente, para que a gente consiga ter uma relação entre todos esses modelos. Do lado esquerdo dessa análise mais operacional, nós acabamos por acreditar que esses testes todos, eles acessam modelos totalmente independentes, com uma ligação até mesmo confusa. Enquanto do lado direito, que é esse aspecto mais conceitual, mais matemático, a gente percebe que essas famílias todas elas são interligadas e muitas vezes um caso especial de um determinado teste estatístico ele é visto do lado esquerdo, porque o que nós temos são casos particulares. Em outras palavras, esses modelos estatísticos eles são todos interligados.
Eu falei isso porque eu quero apenas alertar vocês esse artigo da Chartier, do Faulkner, que pega esse conceito de família estatística e apresenta para vocês. Eu acho importante deixar essa referência aqui, porque eventualmente algumas pessoas vão ter interesse em aprofundar esse determinado conhecimento. Bom, mas vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da nossa matemática básica, que basicamente a gente aprende quando estuda modelos de regressão. Nós temos o nosso y-chapéu, o valor previsto. Nós temos o intercepto, que é o beta zero, é o intercepto para todo mundo, o intercepto geral. Nós temos a inclinação, o slope, não é esse beta 1, e nós temos a nossa variável independente, que ela vai ter diferentes níveis para cada um dos participantes. Nós temos também um erro, e a gente pode entender esse modelo linear aqui que nós estamos vendo a partir do efeito principal da inclinação, não é? E esses componentes lineares que pegam desde o beta zero até o último beta, e esse erro, que é o componente aleatório. Até aí, nada de novo. No entanto, nós também podemos verificar que, eventualmente, nós não teremos apenas efeitos principais, nós podemos também ter interações. Vamos tentar entender como a interação funciona. Nós temos exatamente a mesma equação que nós estamos vendo na parte de cima, no entanto, agora em vermelho nós temos um efeito da interação. Repara que nós temos ainda o beta 0, nós temos o beta 1 e nós temos o beta 2, que estão plugados no x1 e no x2, mas nós temos agora o beta 3, que é justamente o efeito da interação. Que interação é essa? Nada mais é do que uma multiplicação entre o x1 e o x2, por exemplo, aqui nessa equação. É importante entendermos que esse efeito da interação, eventualmente, em função do livro-texto que a pessoa adota ou da área que a pessoa adota, vai ser chamada de moderação. Quem trabalha com um approach mais associado à regressão vai chamar isso de efeito de moderação. E quem trabalha mais com o approach de análise da variância vai chamar isso de interação. Então, o termo moderação é sinonímico ao termo de interação. Só diferencia a área que a pessoa está lidando. Beleza, seguindo aqui, nós temos agora o exemplo que vai ser justamente o do artigo. Nós temos uma equação muito similar ao que nós vimos anteriormente. No entanto, algumas coisas vão modificar. Vamos entender isso aqui passo a passo. Nós continuamos com o nosso valor previsto. Nós continuamos com o nosso y-chapéu, nós ainda temos o efeito principal do tempo, nós ainda temos o efeito principal do grupo, que aquele animal foi alocado, nós ainda temos a interação e nós ainda temos o erro, não é o termo aleatório. No entanto, agora nós temos uma diferença desse modelo que nós estamos vendo aqui na nossa tela para o modelo que foi apresentado na tela anterior, que é justamente o intercepto aleatório. Esse intercepto aleatório é que faz a conjugação entre diferentes modelos. E é por isso que alguns autores consideram que a nova de medidas repetidas pode ser entendida como um caso particular dos modelos lineares mistos. Isso posto, e com o artigo já colocado aqui para quem tiver interesse, vamos partir para a parte mais real da nossa análise, não é? Então nós vamos abrir o SPSS, nós vamos carregar a base de dados e nós vamos fazer as análises que estão apresentadas no artigo. É muito importante você atentar para algumas indicações. A primeira em relação ao output do SPSS. O SPSS oferece muito mais informações do que as solicitadas. Isso não é necessariamente um aspecto positivo, muito pelo contrário, essas tabelas todas podem e eventualmente vão te confundir. Você vai reparar nesse vídeo que eu vou justamente naquelas tabelas principais, ou seja, naquelas tabelas em que nós vamos ter algumas informações úteis e relevantes ao nosso problema de pesquisa. É fundamental que você se certifique dos pressupostos. A ideia dos pressupostos funciona como uma validação para a interpretação, uma categoria de controle. É como se alguém me perguntasse, Luiz, eu posso acreditar nesses resultados? A resposta depende dos pressupostos. Se você violou todos os pressupostos, tem que tomar atenção, não é? Se não, até sim. Uma coisa importante é que os pressupostos eles nem sempre serão aceitos com dados reais. Vocês vão reparar que é constantemente uma dor de cabeça na análise de dados conseguir coletar dados e depois testar esses dados com os pressupostos dos modelos e assumi-los todos. No entanto, a gente tem que ter pelo menos um processo de checar esses pressupostos. Quase sempre quando eu falo sobre regressão, eu coloco a ideia do line, não é? A ideia do line, vocês estão reparando aqui que faltou o I de independência. O que é line? Linearidade, independência, normalidade dos resíduos e variâncias iguais. Você vai reparar que a ideia de uma nova de medidas repetidas mantém algum desses pressupostos, mas não todos.
E novamente eu peço que você volte lá no artigo que eu coloquei nos slides anteriores para que você possa se certificar de ler cada um deles. Sempre visualize seus dados. Vocês vão reparar que antes mesmo de eu interpretar quaisquer que sejam os resultados estatísticos, eu vou olhar os plots gerados, tanto pelo SPSS quanto pelo R. É uma coisa da natureza humana, né? Quando a gente visualiza os dados, nós vamos ter insights, nós vamos verificar os padrões que aquelas variáveis assumem. Uma coisa importante não é visualizar os dados para tomar uma decisão, mas sim para que você possa ter uma ideia de como aqueles resultados são. E sempre que houver interações, ou uma única interação ou diversas interações, não interprete os efeitos principais. Essa interpretação eventualmente será distorcida. Bom, isso são as indicações principais, não é? Bom, estamos aqui com o SPSS aberto. Vocês estão vendo que aqui nós temos o grupo. Nós temos um grupo que é o grupo carprofeno. Esse grupo de fato recebeu o tratamento, é o grupo experimental. Nós temos um grupo que nós chamamos de grupo placebo. Esse é o grupo chamado de grupo controle. Esse grupo aqui não recebeu o tratamento. E nós temos um grupo aqui de cachorros saudáveis, que na base foi chamado de controle, mas esse grupo de fato é formado por cachorros saudáveis, que logo bem antes do tratamento eles foram submetidos a essa escala, os donos deles foram submetidos a essa escala, somente para que a gente conseguisse ter um índice chamado de sensibilidade psicométrica. Uma coisa muito importante, né, para que fique claro, eu quero mostrar para vocês como foi feito o delineamento dessa pesquisa. Essa escala é composta por 11 itens, então ela foi aplicada 4 semanas antes do tratamento iniciar, por isso nós chamamos isso de W4, e ela tem 11 itens, então de W4, underline 1 até 11, no dia do tratamento, semana 0, depois 2 semanas após o tratamento, 4 semanas após o tratamento, aqui na 4ª semana você tirava, tanto o grupo carprofeno parava de receber o tratamento, o grupo placebo também não recebia mais aquele placebo, e você via o quanto esse efeito ficava 6 semanas depois. Então nós chamamos isso depois de W4, total W0, S2, S4, S6, só para que fique claro que eu vou fazer daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês um gráfico bem antes do início do tratamento. Vou aqui, gráfico, construtor de gráfico, eu vou ter um gráfico de barras, e olha só o que eu vou colocar aqui. O grupo. Então aqui nós temos os 3 grupos, não é? E aqui eu vou colocar o valor bem antes de iniciar o tratamento. Aqui vai ficar claro, reparem só. Aqui nós temos o grupo carprofeno, que tem uma dor elevada, o grupo placebo, uma dor elevada, não é significativamente distinto. E nós temos aqui o grupo 3, que é o grupo que nós chamamos na base aqui de controle, mas que de fato são aqueles animais saudáveis, que não tem nenhuma patologia, tudo bem? Isso daqui é só para mostrar para vocês o motivo pelo qual eu vou fazer uma seleção intencional. Como eu vou acompanhar somente o grupo carprofeno e o grupo placebo, esse grupo 3, repara só. Esse grupo 3, ele não foi submetido no decorrer das análises, claro, não tem por que ser submetido no decorrer da análise, esse cachorro não tem absolutamente nada, ele não vai mais figurar dentro das minhas análises. O que vai ser apenas um motivo de análise é o grupo 1 e o grupo 2. Então lá no SPSS eu vou em dados, eu vou selecionar alguns casos. E vai ser muito claro, né, se uma determinada condição for cumprida. Que é o quê? Se o grupo for igual a 1 ou se o grupo for igual a 2. Tudo bem? Eu poderia colocar aqui, se o grupo for menor do que 3, também ia dar no mesmo. Vou continuar. Você vai reparar que o SPSS vai marcar para mim algumas coisas que não são para serem utilizadas. Né? Esses grupos aqui não serão utilizados, esses participantes não serão descartados da base de dados. É muito importante você se assegurar disso. Mas eles não serão utilizados nessa análise porque isso não tem o menor sentido. Tudo bem? E agora sim, eu vou comparar o grupo carprofeno com o grupo placebo, ou seja, o grupo experimental contra um grupo que seria aí sim um grupo controle. Reparem só, nós temos no SPSS um formato de base que eu não gosto muito não, é um formato chamado formato largo, não é? Que a base ela cresce para os lados. Crescer para os lados significa que cada uma dessas linhas vai ser, de fato, uma observação, e cada uma dessas colunas vai ser uma variável, mas aqui nós temos W4, que é o valor da 4 semanas antes, aqui W0 semana, S2, S4, por aí vai, isso aqui é largo, tá bom? É um formato largo. Lá no SPSS eu vou em analisar. Depois de analisar, eu falei para você sobre os modelos lineares gerais, não é? Olha só, modelo linear geral, medidas repetidas, lembrando que esses modelos todos eles podem ser vistos como casos particulares de outros. Medidas repetidas eu vou colocar aqui semana.
nós temos semana 1, 2, 3, 4, 5, então nós temos 5 semanas. Ok? Vou definir. O SPSS já colocou para mim quais devem ser os locais e eu vou colocar lá as variáveis. Ó. W4 vem aqui, depois W0, S2, S4, S6. Uma coisa importante, o melhor preditor do presente é o passado. Então, se um determinado animal tem uma dor elevada aqui em S6, provavelmente é porque ele teve uma dor elevada em S4, em S2 e por aí vai, não é? Claro, uma pessoa deprimida hoje significa que muito certamente ele estava deprimida ontem. No entanto, o que eu quero verificar é o efeito que o grupo tem nesse tratamento. Repara só, nós temos agora um fator entre os assuntos. Então, nós temos um fator within, ou seja, o sujeito seria controle dele próprio, um fator dentro dos assuntos, e aqui um fator between, entre os assuntos. Como eu comentei para vocês, sempre verifiquem gráficos. Existem algumas estratégias para a gente criar gráficos. No entanto, eu vou ser muito claro aqui, quase sempre no eixo horizontal vem justamente a variável que tem mais níveis, no caso semana. Depois no eixo vertical, aqui nós temos os grupos. Na verdade são linhas separadas. Eu vou continuar e você vai reparar que agora o SPSS vai gerar uma tonelada de informações. Eu quero que você tenha muita atenção porque eu vou somente naquelas que são as principais, tudo bem? Primeiro ponto, eu vou de trás para frente, eu vou de baixo para cima. Primeira coisa, eu vou reparar esse gráfico. O gráfico ele é muito informativo. Repara só que no meu eixo de X, ou no meu eixo horizontal, né, as abscissas, eu tenho as semanas. Semana 1 antes, 2, 3, 4 e 5. No eixo de Y, no eixo vertical, nas ordenadas, eu tenho as médias marginais estimadas. Né? O SPSS ele gera gráficos que não são muito feios, mas e são rápidos de serem realizados. Né? O que nós estamos vendo aqui é, de fato, nós temos provavelmente um efeito principal da semana. Não sei se eu teria um efeito principal do grupo, não é? Mas parece que eu não tenho interação. Na verdade, esse gráfico aqui está mostrando para mim que parece que o resultado é negativo. Parece que não teve uma diferença. Certamente esses animaizinhos eles melhoraram. No entanto, não teve uma diferença, não teve uma interação em relação ao grupo carprofeno e o grupo placebo. Uma coisa importante que o SPSS faz é que ele não coloca aqui no eixo de Y um valor zero. Vamos colocar lá para que a gente possa dimensionar melhor esse gráfico. Então, vamos começar do zero, né, que seria o valor correto. Assim fica uma análise mais clara, que a gente consegue verificar que, de fato, não tem uma interação e parece que não tem um efeito, não é? Vamos dar uma olhada no que importa nesse primeiro momento. Ó. O SPSS ele joga para a gente algumas tabelas. Primeiro, uma tabela, duas tabelas descritivas. A tabela multivariadas é uma tabela muito próxima à tabela de efeitos entre os assuntos. Vocês vão reparar que quase nunca essa tabela aqui vai ser analisada em especial, mas, no entanto, essa primeira vai. A ideia de esfericidade é uma ideia bem antiga em relação à nova de medidas repetidas e que, de fato, ela se pergunta se a gente poderia fazer esse tipo de análise. O ideal é que nessa tabela de esfericidade a gente não rejeite a hipótese nula. Vou aqui marcar para ficar um pouco mais claro. Né? O ideal é que a gente não rejeite a hipótese nula. No caso, nós estamos rejeitando a hipótese nula, o que faz com que a gente continue realizando essa análise, no entanto, tendo uma interpretação um pouco mais comedida. Em outras palavras, nós vamos descer algumas linhas aqui na tabela de baixo. Repara só, teste de efeito entre os assuntos. Em vez de nós considerarmos a esfericidade, porque de fato nós violamos esse pressuposto, nós vamos considerar a linha de baixo, o Greenhouse-Geiser. Aqui nessa linha de baixo nós temos um efeito para a semana, nós temos um efeito da interação semana-grupo, nós temos o erro, não é? Repara só, o efeito para a semana parece ser significativo, a interação não é significativa. E lá embaixo nós vamos ter justamente o efeito do grupo, não é? Opa, cliquei errado aqui. Que também não é significativo. Então vamos dar uma olhada aqui com mais atenção no SPSS e o que ele gerou. Não é? Primeiro um gráfico, tudo bem, esse gráfico está aqui. Depois nós vimos algumas tabelas descritivas. Logo no início essas tabelas estão aqui, quantas pessoas nós temos, animais nós temos num grupo e no outro, quais foram as semanas consideradas. A tabela de esfericidade nós vimos, nós rejeitamos a hipótese nula. E depois nós viemos aqui na tabela de efeitos entre os assuntos. Nós vimos o efeito principal da semana, aqui embaixo.
nós vimos a interação semana-grupo, aqui a gente sempre começa pela interação, e depois nós vimos que o grupo separado não tem um efeito. Eu vou novamente fazer essa análise, só que agora lá no R. Bom, vocês estão reparando que o R aqui já está aberto, não é? Eu já fiz várias coisas. Eu vou passo a passo para que você consiga acompanhar aquilo que eu fiz e chegar aos mesmos resultados na sua análise. Então vamos lá. Primeiro, já vou deixar bastante claro que eu acho hoje o R muito mais intuitivo para que a gente faça essa análise do que o próprio SPSS. O motivo é meio que óbvio, não é? Quando você pensa em relação ao R, você pensa na modelagem que você precisa fazer para chegar a um determinado resultado. Enquanto quando você pensa no SPSS, no Stato ou em algum outro programa, normalmente não você, não é? Mas muitas pessoas tendem a pensar onde tem que clicar para conseguir chegar a esse determinado resultado. Vamos lá. A primeira coisa que eu sempre peço quando trabalho com R são os pacotes. Os pacotes permitem que a gente modifique o R, fazendo com que ele rode mais funções do que de fato ele foi programado para. São complementos, né? O Tidyverse é de fato um ambiente de programação que eu me dou muito melhor para trabalhar do que qualquer outro, do que o R base, não é? E aqui eu vou pedir os nomes dessa minha base de dados. Reparem só. Aqui eu tenho exatamente as mesmas variáveis que nós vimos lá no SPSS, né? Desde o grupo, repetição, animal, até aquelas variáveis que a gente tem um interesse maior, não é? Que são justamente essas, W0 underline total, S2 underline total e por aí vai. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o SPSS, olha só, vou pedir para o R criar uma nova base de dados que eu vou chamar de tratamento. Essa base vai pegar dos dados e vai selecionar a variável grupo dummy e aquelas variáveis que começam com a palavrinha total. Repara só. Então, eu vou pegar da base de dados, essa base aqui, e vou selecionar duas variáveis. Aquela variável que é a grupo e a variável que é a total. Ele criou aqui. Então, aqui nós temos, esse é um formato de base que é exatamente igual à base que nós vimos lá no SPSS, né? Uma base chamada de base larga. Então, nós temos aqui o grupo e vai grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Lembrando que o grupo 3 é aquele grupo dos animais saudáveis que só foi avaliado no momento inicial do tratamento. E nós temos aqui, ó, semana 4, semana 0 aqui antes do tratamento, 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas após o início do tratamento. Eu posso retirar aqui o grupo 3, porque de fato esse grupo 3 ele não é importante para o acompanhamento desses animais. Então eu vou retirar. Repara que para retirar o grupo 3 eu vou criar um filtro. E esse filtro vai ser se o grupo for diferente do 3, ou seja, só vai permanecer aqui nessa minha base de dados de tratamento se for o grupo 1 ou o grupo 2. Então repara que eu fiz isso. E agora nessa base de dados nós temos apenas o grupo 1 e o grupo 2, tá bom? Eu posso depois voltar e deixar lá o grupo para que a gente veja se tem diferença, mas não tem. Beleza. O R vai pedir algumas condições para que a gente consiga fazer essa análise correta, né? A primeira condição eu vou ter que identificar quem é quem. Repara só, então na base de tratamento, eu vou aproveitar a base e vou criar o verbo mutate, é o verbo criar, aqui do dplyr, né, que está da família Tidyverse. Eu vou criar uma variável chamada id, ou identificação, que vai ser 1 até o número de linhas que eu tenho aqui, olha só, 40. Então vai começar 1, e depois vai 2, depois vai 3, repara só, quando eu fizer isso, ele automaticamente criou uma nova variável, aqui uma nova coluna, não é? Que eu tenho da variável de número 1, da observação de número 1, desculpa, até a observação de número 40. Ok, eu vou nomear corretamente, para que isso tudo fique muito claro, não é? Então, eu vou pegar a minha base de dados de tratamento, eu vou criar o grupo dummy, você vai falar, Luiz, mas o grupo dummy já existe, então eu estou modificando, exatamente. Deixando bastante claro que é um fator, e ele vai criar um nome condicional. Se for o número 1, vai ser chamado de placebo. Se for o número 2, vai ser chamado de experimental. Então, vamos lá. Placebo experimental. Beleza. Nós temos isso agora colocado na nossa base de dados. Em seguida, eu vou renomear essas variáveis. Repara que essas variáveis, W4, W0, S2, eu vou dar um nome lógico para elas. Então, aquilo que é W4 eu vou transformar em antes, aquilo que é W0 eu vou chamar de no dia,
Aquilo que é S2 eu vou chamar semana 2, depois semana 4, semana 6. Repara que eu estou deixando essas variáveis de uma maneira muito lógica. Uma característica importante, até digo fundamental de uma base de dados, é que ela seja comunicável. Qualquer outra pessoa que pegue essa base de dados tem que entender do que se trata. Então, vou fazer a mesma coisa. Beleza, repara que quando eu voltar lá, né, agora qualquer pessoa entende. Aqui é o grupo, aqui antes, no dia e por aí vai. Está muito claro. No entanto, aqui uma coisa importante. Só para que fique mais fácil entender, eu vou somente realocar essas variáveis, olha só, começando pela identificação do participante, o grupo e todo o restante. Então aqui eu tenho a identificação do participante, o grupo e todo o restante. No entanto, o SPSS, o R, ele apresenta algumas condições que são muito claras para a sua análise de dados. Ele não trabalha bem com formato largo, ele trabalha bem com formato longo. Então, nós vamos ter que sair de um formato largo, que é esse formato que cresce para os lados, para um formato longo, que é esse formato que cresce para baixo. Reparem só, o que eu vou fazer aqui é uma coisa bem clara. A forma pela qual a gente faz isso é utilizando o verbo getter. Eu vou fazer passo a passo para que você possa entender isso que vai se transformar essa nova base. Inclusive, eu vou dar um novo nome aqui. Eu não queria fazer isso, mas vou fazer. Eu vou pegar a base, tratamento. Eu vou dar um getter. Eu vou considerar a semana, o resultado e as variáveis. O que é isso? A semana é o indexador, é o key. Os resultados são os values, são os valores. E ele vai pegar todas as variáveis e vai colocar para mim como os resultados. Veja só o que vai fazer, olha só. Tem uma nova base chamada tratamento 2, só para que a gente possa comparar. No tratamento, o que nós temos é cada uma dessas linhas aqui é um valor, não é uma observação, cada uma dessas colunas é uma variável. No entanto, para que a gente consiga transformar essa base aqui num formato longo, cada uma das linhas agora de fato tem um certo sentido e cada uma das variáveis agora é sim um valor interessante para as nossas observações. Por que eu estou falando isso, né? Agora, a coluna de identificação é uma só. Isso aqui está exatamente igual a isso aqui. A coluna de grupo está exatamente igual a isso aqui. Só que, no entanto, isso aqui era semana. Reparem só que nós temos semana 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui é valor. Os valores que foram obtidos na semana antes do tratamento, na semana do dia. Ou seja, isso aqui é semana. Agora nós temos corretamente uma coluna para isso, semana antes. E o valor que foi obtido, por exemplo, esse participante de identificação número 1 está no grupo placebo e na semana antes teve valor de 20. Reparem só, esse participante número 1 está no grupo placebo e na semana antes tinha um valor 20. Ou seja, esse formato aqui é um formato meio desajustado quando a gente pensa em relação às linhas e às colunas. Reparem, se eu clicar aqui vai ficar um pouquinho mais lógico. Ó. Esse participante aqui, ó, ele foi avaliado antes, no dia, na semana 2, na semana 4, na semana 6, ele teve esses seguintes valores, olha, e estava no grupo placebo. E assim vai sucessivamente. Ou seja, esse daqui é o formato pelo qual nós vamos conseguir fazer a nossa análise. Nós saímos de um formato largo para um formato longo. A gente conseguiria voltar isso rapidamente com uma função chamada spread. Mas eu vou aqui deixar como estava. E como eu comentei para vocês, nós sempre vamos visualizar os resultados das nossas análises. Ou seja, visualizando os resultados das nossas análises, a gente não vai tomar uma decisão, mas a gente vai entender o relacionamento funcional entre as variáveis. Então aqui eu vou pedir o ggplot. O ggplot ele já está carregado. Quando eu carrego o pacote tidyverse, ele carrega o ggplot todo o restante da família. E aqui o ggplot dessa nova base chamada tratamento. O aspecto estético, o x vai ser as semanas, ou seja, no meu eixo horizontal as semanas, no eixo vertical os resultados. Eu vou pegar o grupo dummy como grupo e também vou colorir o resultado, que vai ser uma linha, você já vai ver, a partir do grupo dummy. Aqui eu vou pedir uma linha, então geometry line, vou pedir o stat summary, vou pedir para ele aumentar um pouquinho essa confecção dessa linha e vou pedir que o formato da linha seja calcado aqui no grupo dummy. Esquece isso daqui, essa linha aqui está com um comentário porque eu estava fazendo aqui algumas outras coisas, mas vou pedir uma barra de erros e essa barra de erro vai ser muito calcada para que eu consiga rapidamente visualizar os padrões calcado no erro padrão da média. Veja só. Aqui está claro, não é? Que, bom, primeiro é um gráfico mais bonito do que o gráfico que o SPSS fez ainda há pouquinho, não é?
nós temos aqui no nosso eixo horizontal antes, no dia semana 2, 4 e 6, no eixo vertical aqui nós temos os valores, e está claro com essa barra de erros que parece que não teve nenhum efeito. Eu também poderia modificar isso daqui no meu eixo de y para 0, não vou fazer isso agora, porque seria uma coisa super simples de fazer, eu já fiz no outro programa, mas justamente para que a gente possa visualizar aqui os resultados. Só uma coisa interessante, olha só, eu vou voltar e repare só, se eu não tivesse excluído o grupo 3, ó, então esse grupo aqui ó, vai continuar, eu não vou excluir esse grupo 3, eu vou deixar esse grupo lá quietinho na dele, tá bom? Vou dar um nome para ele, por exemplo, se eu colocasse que o grupo dummy, cone igual a 3, são cães saudáveis, vamos imaginar isso, saudáveis, tá? Repara que vai ficar uma coisa interessante visualizar esse gráfico, ó. Ou seja, aqueles animais saudáveis só foram avaliados bem antes do tratamento, não é? E quando eles foram avaliados, ou seja, muito antes do tratamento, eles não tinham problema nenhum. Isso é uma das medidas de sensibilidade que a gente sempre faz quando temos esse tipo de delineamento. Tudo bem, isso daqui não é o que a gente quer fazer agora, né? Eu vou voltar lá como estava, só para que isso fique claro e a gente garanta os mesmos resultados, tá? Isso daqui é uma das vantagens que eu acho que o R oferece para a gente, não é? A gente consegue rapidamente refazer todas as análises de uma maneira bastante clara, bastante direta. Como eu comentei para vocês, o R tem diversos pacotes que ele permite ampliar o leque de possibilidades que o R tem. Um pacote pelo qual a gente faz esse tipo de modelagem, a modelagem de ANOVA de medidas repetidas, é justamente um dos pacotes que a gente faz para modelos lineares mistos. Eu comentei para vocês ainda há pouco, quando estava falando sobre o aspecto teórico, que alguns autores consideram que a ANOVA de medidas repetidas pode ser entendida como um caso particular dos modelos lineares mistos. E esse pacote, o LME4, justamente trabalha com modelos lineares mistos. Então, eu vou pedir esse pacote e eu vou pedir um complemento desse pacote, tá certo? Esse complemento permite que a gente visualize o valor do P, de P, na verdade, que não é colocado por definição nesse pacote. Então vamos lá, eu vou criar um modelo chamado modelo underline LME, eu vou pegar essa função aqui, LMER, e eu, como coloquei para vocês lá nos slides, né, o resultado da nossa variável dependente, ele vai ser explicado pela semana e interação com um grupo. Uma coisa importante, né, isso daqui é como se eu tivesse colocado semana mais grupo dummy, tá? É como se eu tivesse feito isso, mais semana, interação, grupo. E na nossa modelagem matemática é como se aqui tivesse um beta, aqui então, por exemplo, aqui tem beta, aqui tivesse outro beta, e por assim sucessivamente. Uma coisa fundamental nessa nossa linha de código que nós estamos vendo aqui, é que nós temos uma identificação, um intercepto aleatório para cada um dos participantes. É isso que vai fazer o diferencial, não é? É isso que vai fazer com que essas análises sejam pareadas. Bom, então vamos rodar. Quando eu rodar aqui essa linha de código, ele já vai fazer para mim essa análise. Eu tenho duas funções aqui, uma é a ANOVA e outra é um summary, que vai me dar os resultados dessa análise. Bom, o que nos importa nesse momento, para que a gente consiga parear com o artigo, é justamente a função ANOVA. Repara só que algumas coisas são importantes, principalmente o tipo. Aqui é um tipo 3, ou seja, isso vai conseguir fazer com que os resultados alcançados nessa análise do R sejam exatamente os mesmos que os resultados lá do SPSS. E aqui nós temos coisas claras. Primeiro a gente vai olhar de baixo para cima. Tem interação entre a semana que o participante está e o grupo? A resposta é não. Existe um efeito principal do grupo? A resposta também é não. Existe um efeito da semana, um efeito principal da semana. Uma coisa muito importante, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, parece que nós não estamos assumindo todos os pressupostos, ou pelo menos nós não estamos checando todos os pressupostos tal como o SPSS fez. É possível fazer isso a partir de uma linha de código, uma coisa muito tranquila, mas como o nosso interesse aqui é mostrar para vocês essa convergência entre os modelos e também apresentar os resultados de um determinado artigo científico e como eles foram gerados, eu acho que aqui já está o suficiente. No entanto, existe uma outra forma de você fazer uma análise da variância, uma nova de medidas repetidas, quase que não sai, não é? Utilizando o pacote EZ. Aqui eu vou pedir o pacote EZ e repara só, eu vou criar um novo modelo chamado EZ_outcome e vai ser com essa função EZ ANOVA, que ele tem como base de dados essa base chamada tratamento
A variável dependente é o resultado, cada uma das pessoas está identificada, o efeito within, não é? O efeito da semana, o efeito do tempo, o efeito between é o efeito do grupo. Aqui o tipo é o tipo 3, para que a gente consiga verificar os resultados iguais. E eu vou pedir para que ele detalhe os resultados e mostre para a gente os resultados. Beleza, ele vai colocar para a gente algumas informações aqui, uns warnings. É importante ler esses warnings, mas não é importante se desesperar com esses warnings, não é? O primeiro aviso é que ele transformou a variável id num fator, beleza, problema nenhum. A mesma coisa, ele transformou a variável semana numa variável do tipo fator, não tem problema nenhum. Que isso, né, Luiz? É o seguinte, quando eu criei essa base de dados de tratamento, eu não identifiquei quais eram as variáveis que seriam numéricas e quais eram as variáveis que não seriam numéricas. De fato, a única variável que eu chamei de fator, uma variável do tipo qualitativa, não é? É a variável grupo. Então ele não fez aqui para o grupo. Ele está dando aqui uma instrução para a gente, que é justamente essa, olha. Tome cuidado, porque você tem um delineamento de pesquisa, um desenho de pesquisa que ele não é balanceado, ou seja, um número igual de participantes, o número de participantes por grupo não é o mesmo. Beleza, não tem o menor problema isso aqui. Agora, nesse momento, eu vou pedir um summary e vocês vão reparar que os resultados são os mesmos, não é? Vamos lá, de trás para frente. Existe o efeito do tratamento, da interação entre o grupo e a semana? A resposta é não. Existe um efeito da semana. E aqui, existe um efeito somente do grupo? Não. Repara que ele coloca aqui para a gente uma distinção entre os interceptos, entre o intercepto aleatório, não é? Então aqui tem um erro associado ao ID e aqui tem um erro associado à interação ID semana. Acho que com isso a gente consegue retornar lá para o slide e também fazer um fechamento com os artigos, não é? No caso, com o artigo apresentado. Então, aspectos de revisão. Bom, o software é uma ferramenta de meio, não deve ser visto como uma ferramenta de fim. Em outras palavras, se você se sente mais confortável fazendo essa análise no SPSS, faça. Se você se sente mais confortável fazendo essa análise no R, também pode fazer. A ideia de uma análise conceitual é aquela ideia que os modelos têm suas famílias e que, eventualmente, um modelo é um caso especial particular de um outro modelo. Eu acho isso muito mais interessante do que uma análise operacional, em que o usuário vai clicando em decorrência de um formato de pesquisa ou aquilo que viu no livro. Quando você tem uma análise conceitual, você consegue ter uma capilaridade maior dos modelos de estatística e conseguir transpor principalmente aquilo que você aprendeu num livro, porque os seus dados são dados reais. Tenha muita atenção e muito interesse em verificar os pressupostos, porque eles funcionam como categorias de controle. Será que a minha interpretação está correta? Depende de quantos pressupostos eu violei, não é? E a interpretação adequada, sempre você vai olhar também na parte de discussão dos artigos. Nós vimos aqui nesse tipo de trabalho, não é? Depois de uma longa análise, que nós não encontramos um efeito. Em outras palavras, esse tipo de artigo é um artigo chamado de negativo, ou seja, você não encontrou um determinado resultado. Tem aqueles artigos em que você encontra resultados, você tem um efeito positivo, e tem artigos como esse que a gente está vendo, que esses efeitos não foram encontrados. No entanto, quais são as possíveis condições de explicação para que esses efeitos não tenham sido encontrados, né? Aqui, novamente, tem um artigo que eu comentei para vocês, e lá embaixo, eu coloquei aqui em verde, algumas possíveis explicações pelas quais, nesse trabalho específico, nós não encontramos os efeitos que a gente esperava, né, que outros parceiros da literatura encontraram. Uma coisa importante, não é? Talvez o efeito do carprofeno possa ser limitado em animais com displasia coxofemoral grave. Então, essa aqui é uma coisa importante, é uma das possíveis explicações para a ausência de resultado, a ausência de efeito. Desculpa, ausência de efeito, né? Resultados negativos também são resultados. Talvez a inclusão de outros tratamentos farmacológicos ou não farmacológicos ao carprofeno pudesse detectar com mais propriedade alguma melhora na claudicação da avaliação cinética. Daqui é uma outra possível explicação. Uma terceira possível explicação é o efeito placebo, mas é uma explicação mais fraca, porque ele tende a ser muito efêmero, ou seja, sumir com o tempo. Depois, o cálculo do poder do teste. Se vocês repararem, nós fizemos aqui com poucos participantes. Nós tínhamos, eu acho que 19, 20 participantes em cada um dos grupos. Isso mostrou para a gente que o nosso poder era muito baixo, ou seja, mesmo que exista uma diferença, sem o poder necessário, a gente não consegue detectar essa diferença. Em outras palavras, é fundamental que a gente faça um cálculo do poder para que a gente consiga adequadamente, rejeitar a hipótese nula quando ela deve ser rejeitada, para que a gente não tenha o que a gente chama de erro do tipo 2. E também que a displasia coxofemoral não parece ser um bom modelo de dor crônica
pela complexidade da claudicação. Bom, está aqui o artigo, vocês podem acessar esse artigo aqui online, e está aqui o nosso tutorial sobre a ANOVA de medidas repetidas. Eu espero que esse tutorial tenha sido bastante informativo e útil para você. Qualquer dúvida, basta você colocar um comentário nos e-mails, basta você colocar um comentário que a gente acessa esses comentários a posteriori e os responde. Um grande abraço, até o próximo vídeo.